Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos os amados e queridos irmãos que estão chegando conosco nesta manhã, nesta segunda-feira, mais um dia que o Senhor nos proporciona de estar aqui na sua presença, mais um dia que o Senhor nos agracia de estar aqui junto com cada um de vocês para trazer uma palavra ao seu coração e também estar orando pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos. Hoje Deus tem uma palavra ao nosso coração. O texto bíblico de hoje está no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26. O texto bíblico diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus por esse texto bíblico. Estamos aqui diante do livro de Atos dos Apóstolos. Esse tão belo livro maravilhoso, que é o livro que conta o segmento e a continuação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele desceu a esta terra e iniciou aqui este grande projeto chamado igreja. Iniciou com discípulos, começando com 12. Diz a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 10 que depois foi para 70 discípulos. A Bíblia Sagrada vai nos informando que ao longo do tempo, quando Jesus chega lá no dia de Atos dos Apóstolos, mais precisamente Atos capítulo 2, aqueles discípulos estavam ali reunidos em aproximadamente 500 pessoas. Segundo a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19. Ou seja, existiam mais de 500 cristãos naqueles dias. Com o descer do Espírito Santo, após o dia de Pentecostes, quando os cristãos foram batizados com o Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro prega o seu primeiro sermão, lá em Atos, capítulo de número 3, você vai ver isso, capítulo 2, versículo 41 também fala, que a multidão, ela cresceu num número espantoso para 3.000 almas. Posteriormente, você vai ver que mais 5.000 almas se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, já são 8.000 almas que estão se dobrando a Cristo. A igreja vai crescendo, a igreja vai prosperando, a igreja vai avançando. A Bíblia Sagrada diz que muitos sacerdotes obedeciam à fé, muitas pessoas entregavam suas vidas a Cristo. A ponto em que passa que quase 20 anos depois de Cristo. E a Bíblia vai nos informar em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que os discípulos estavam crescendo tanto que estavam avançando. Não estavam apenas dentro de Jerusalém, mas Judeia, Samaria e agora estavam na grande cidade de Antioquia. O evangelho já estava avançando para a Europa, o evangelho já estava avançando para outros lugares da Ásia. Ou seja, os cristãos estavam crescendo, aumentando. E hoje nós vemos um número espantoso de cristãos na face da terra. Há muitos cristãos, há muitos daqueles que se dizem seguidores de Cristo. O texto que lemos fala da cidade de Antioquia, que ali pela primeira vez foram chamados os seguidores de Cristo de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos, porque as pessoas olhavam para aqueles cristãos, para aqueles seguidores, aqueles discípulos de Jesus, e observavam neles algumas características que existiam em Jesus. Pelo fato deles serem seguidores de Jesus, carregavam consigo algumas marcas, características, evidências de que eram verdadeiros cristãos. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração nesta manhã, falar aqui sobre verdadeiros cristãos, sobre aqueles que são os verdadeiros seguidores de Cristo. Hoje, há uma gama de pessoas que se diz cristão. Há uma grande quantidade de evangélicos, assim católicos, espíritas, que são todos
englobados naquilo que se falamos cristãos. Mas a Bíblia Sagrada nos aponta dentro dela, tanto no Novo Testamento, quanto também nós vamos encontrar até mesmo referências no Antigo Testamento, falando aqui as características de um verdadeiro seguidor de Cristo, as qualidades, as evidências, as referências, as verdades que apontam para alguém que é seguidor de Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, a primeira característica de alguém que segue a Cristo é que ele acredita que Jesus é o único salvador da sua vida. Não tem como alguém dizer que é cristão e não acredita somente em Cristo como Salvador. Então a primeira marca de um verdadeiro cristão é que essa pessoa tem Cristo como a referência da sua fé. Cristo é a razão principal pela qual ele está seguindo. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar, primeiramente em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou a humanidade de uma tal maneira tão grande que deu seu Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira característica de alguém que se diz seguidor de Jesus, ele crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Há muitos cristãos que seguem João, são devotos de Pedro, são devotos de Tiago, são devotos de Tomé, são devotos de Judas, são devotos de Maria, são devotos de Luzia, são devotos de Barnabé, enfim, são devotos dos seguidores de Cristo, mas não devotos do Cristo, não devotos daquele que morreu na cruz do Calvário. O verdadeiro cristão, ele não tem outros deuses, ele tem apenas um Deus, um Senhor, um Salvador, que se chama Jesus Cristo. A fé verdadeira e genuína está em Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 14, Evangelho de João 14, 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como ter salvação, não tem como se dizer cristão se você não acredita unicamente em Cristo. Não tem como você colocar outros obstáculos, outras pessoas, outros santos, entre aspas, na frente de Cristo. Cristo é o Salvador, Cristo é o Senhor. O verdadeiro cristão tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o único mediador, o único que pode fazer uma ponte, uma ligação entre Deus e os homens. Quando eu falo de mediador, eu falo daqui, é o único que pode fazer uma verdadeira conexão com Deus. O único que pode trazer sentido verdadeiro à palavra religião. A palavra religião na língua latina significa religare com Deus. Religar com Deus. A única forma de o homem, ser humano, se religar com Deus, com seu Criador, é através do Filho dele, Jesus Cristo, que derramou sangue na cruz do Calvário e através desse sangue perdoa pecados e traz você à presença do Deus Criador novamente. Então, verdadeiros cristãos são seguidores de Cristo. Segunda característica de um verdadeiro cristão, ele é transformado pelo poder do Evangelho. Para você entender o que é ser transformado pelo poder do Evangelho, Evangelho significa que Cristo, ele veio e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Quem acredita nessa verdade, que Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e nos dá vida e vida em abundância, então nós entendemos aqui que é transformado pelo poder do Evangelho. E quando eu falo aqui de transformação do Evangelho, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que aceitou a Cristo é uma nova criatura, tem a sua vida transformada. Antes de aceitar a Jesus, ele tinha uma vida de mentiras, mas hoje ele procura falar a verdade. Antes, ele não ligava, ele não estava nem aí por seus compromissos particulares, ele não pagava suas contas, ele era um devedor para todo mundo, ele não fazia questão de regularizar o seu nome, de
fazer com que andasse verdadeiramente na presença de Deus. Hoje, ele anda na presença de Deus. Ele procura fazer as coisas certas e glorificar o nome do seu Criador, do seu Senhor. Então aqui está a segunda característica de alguém que segue a Cristo. Como eu disse para você, andava na mentira, hoje não anda mais. Essa pessoa andava nos banquetes do mundo, nas bebedeiras, nas farras. Hoje não anda mais, porque tem a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa tinha uma vida totalmente promíscua, uma vida devassa. Hoje não tem mais, porque é transformado pelo poder do Evangelho. Isso é a característica de um verdadeiro cristão. Terceira característica de um verdadeiro cristão é que essa pessoa crê na Bíblia Sagrada como regra e conduta de fé. Ele não crê no livro do São Cipriano, ele não crê nos livros de horóscopo, ele não crê nas benzedeiras, ele não crê naqueles que fazem simpatia, ele não crê no signo do dia. O verdadeiro cristão não precisa de signo. O verdadeiro cristão não precisa consultar a astaróloga, o atarólogo e assim por diante. O verdadeiro cristão não precisa consultar os astros. O verdadeiro cristão, ele crê na Bíblia como regra e conduta de fé. Por isso a Bíblia diz lá no Salmo 119, verso de número 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a Bíblia é a regra de fé do cristão. Quem é verdadeiro cristão acredita na Bíblia, ouve a Bíblia, prega a Bíblia. Ele vive a sua vida pautada na Bíblia. Não tem como dizer que é verdadeiro cristão e não acredita na Bíblia. Não tem como dizer que é verdadeiro cristão e não tem a Bíblia dentro da casa e não lê esta Bíblia. O verdadeiro cristão tem a palavra de Deus como regra de fé. Até porque Jesus, que é o centro do cristianismo, ele diz lá em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. A Bíblia Sagrada diz para nós, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir da palavra, que é a Bíblia. A Bíblia Sagrada fala para nós, a Bíblia Sagrada nos mostra, no Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, que quando você lê a Bíblia, você tem libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que transforma a vida do verdadeiro cristão. Então o verdadeiro cristão, ele não segue outra coisa, senão a Bíblia Sagrada. Ele acredita na Bíblia, porque é a palavra de Deus. Outra característica de um verdadeiro cristão é que ele é inserido em uma igreja, ele congrega em um determinado lugar. Hoje, se passar o censo por muitas casas perguntando qual é a sua religião, muitas pessoas vão dizer assim, eu sou cristão. É cristão, mas nunca pisou numa igreja. É cristão, mas não frequenta a igreja. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes encorajando uns aos outros, porque vejam que se aproxima o grande dia. Outras versões de Bíblia vai falar assim, não deixando a nossa congregação como é costume, como é hábito de alguns, mas esforçando uns aos outros, porque vejam que está aproximando o grande dia. Significa que quem é verdadeiro cristão, ele está unido ao corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja, e a igreja tem seus membros, cada membro em particular. Não existe um corpo sem membros. Assim como um membro verdadeiro não pode estar vivo sem um corpo. Então se a pessoa diz assim, eu sou cristão, mas não está inserido numa igreja, não congrega, ele é um membro morto. Ele acredita ser um cristão, mas quando na verdade está separado. Jesus sempre andava com os seus discípulos. Aonde Jesus estava, os discípulos estavam com ele. E da mesma forma, quando Jesus ressuscita e vai ao céu, Jesus disse assim, estarei convosco todos os dias. Ou estavam juntos com ele. Tanto é que Jesus vai dizer assim, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, congregado,
ali estarei no meio de vós. Então, todo cristão precisa congregar, precisa ser corpo de Cristo. Se você pegar e arrancar esse dedo aqui e jogá-lo fora, em alguns minutos ele vai morrer e não terá como se recuperar. Então, para ser verdadeiro cristão, você precisa procurar uma igreja, começar a frequentar esta igreja, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que Cristo é o único Salvador, uma igreja que prega que Cristo é a única forma de se ir para o Pai, uma igreja que prega a Bíblia Sagrada como regra e conduta de fé, uma igreja que se prega pregações, palavras que levam-se à transformação do ser humano. Isso é ser um verdadeiro cristão. Amém? Se você está entendendo essa palavra, dê um like para nós, para eu entender aqui que você está compreendendo aquilo que está sendo ministrado aqui nesta manhã. E vemos aqui outras características do verdadeiro cristão. É que ele conhece o seu Deus. E quando falo de conhecer a Deus, não é apenas alguém que ouve falar de Deus, ou era apenas uma pessoa que diz assim, eu conheço, ouço falar sobre Deus, mas no sentido de ter intimidade com Deus. O verdadeiro cristão, ele tem uma vida de oração. Ele tem uma vida de regra e prática da sua fé. Ele pratica a sua fé. Ele busca esse Deus, ele procura se relacionar com Deus, ele conversa com Deus. Ele tem uma vida de oração, não uma vida de reza. Rezar e orar é diferente. Rezar é você falar palavras repetidas. E às vezes falando essas palavras repetidas pensando em outras coisas. Agora, orar é você ser sincero. É você falar como se estivesse falando com um amigo, face a face. É você abrir teu coração, verdadeiramente, e falar com Deus. Quem é verdadeiro cristão tem vida de oração. Ora a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. Lucas capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz assim sobre o dever de orar sempre. Colossenses 2:4, orando sempre com ações de graças. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, oração é uma das marcas de um verdadeiro cristão. Quem se diz cristão e não ora, não pode ser cristão. O verdadeiro cristão tem vida de oração, conhece o seu Deus. Outra característica de alguém que é verdadeiro cristão é que ele está firmado na rocha, que é o próprio Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor. A Bíblia fala para nós, em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus conta uma parábola sobre duas casas. Uma casa que estava construída na areia, outra casa que estava construída na rocha. Estas casas representam a vida do homem. A vida do homem que construiu a sua casa na areia é o tipo de pessoa que constrói a sua fé, que constrói a sua crença em cima de coisas que logo vêm e passam e desmoronam. Agora, aquele que constrói a sua fé, a sua vida com Deus em Cristo, pode vir vento, pode vir lutas, pode vir problemas, pode vir qualquer tipo de dificuldade. Ele vai estar firmado na rocha. Quem tem a sua vida firmada em Cristo não se escandaliza quando um pastor cai, quando um crente entra em escândalo, quando surge um problema na nação, quando acontece qualquer tipo de problema lá dentro da igreja. Quem é firmado em Cristo não larga de Jesus por causa dos homens. Quem é firmado em Jesus não abandona Jesus por causa de pessoas. Então, você precisa estar firmado em Cristo. O grande segredo de uma vida cristã alicerçada e duradoura está na base. Uma casa boa, que vai durar muito tempo, está o segredo na sua base. Você precisa ter base. Você precisa estar alicerçado. Assim como uma árvore que tem raízes profundas, tão logo será bem firmada e não será arrancada tão fácil. Assim é a minha e a tua fé. Sabe por que tem muitas pessoas hoje que abandonam a igreja e não querem mais saber de igreja? Por quê? Porque tem pessoas que firmaram a sua fé no pastor. Tem pessoas que firmaram a sua fé no nome da placa da igreja. Tem pessoas que firmaram a sua fé em homens, em líderes. Mas a verdadeira fé precisa estar firmada em Jesus.
não é no político A, não é no político B, não é no homem A, não é no homem B, não é na placa tal da igreja. Você precisa estar firmado no Jesus da igreja, no Senhor da igreja, naquele que morreu na cruz do Calvário pela sua vida, naquele que entregou e derramou o sangue por você. É nele que você tem que se espelhar, é nele que você tem que acreditar, é nele que você tem que buscar orar, é nele que você precisa estar firmado como um verdadeiro cristão, como seguidor de Cristo. É nele, só nele, em Jesus Cristo de Nazaré, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Ele é a nossa rocha, a razão da qual nós estamos em pé. Se hoje você está em pé, é porque você está firmado na rocha. Tem muitas pessoas que aceitam por aí um falso evangelho. Que evangelho? O evangelho da prosperidade. Quando se prega as coisas materiais e terrenas apenas. E aí o que acontece? A pessoa vem para a igreja não para se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Mas ele vem para a igreja para buscar uma casa, para buscar um carro, para buscar uma casa na praia, para ter uma vida bem-sucedida. E aí Jesus não está prometendo isso em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino. As demais coisas serão acrescentadas se nós merecermos. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, se frustra, vende o caminhão, vende casa, vende carro, pensando que vai receber em dobro. E aí não acontece nada disso. Aí sai culpando os cristãos, sai culpando a igreja. Ah, porque esse pastor é ladrão, porque aquela igreja é isso e aquilo. A culpa foi de ter aceitado um falso evangelho. Por isso nós precisamos buscar o verdadeiro evangelho e ouvir a verdadeira palavra de Deus. E a verdadeira palavra de Deus é que Cristo deu a vida dele para que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados e venhamos ter vida eterna com Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A outra característica de uma pessoa que segue a Cristo é que essa pessoa tem uma vida progressiva. E quando eu falo de vida progressiva, ele não estagna na sua fé. Ele não é um tipo de pessoa que aceita Jesus e diz assim: tá tudo bem, só aceitei Jesus e agora estou tranquilo. Não, ele cresce espiritualmente. Ele é uma pequena semente que é plantada, mas uma semente que cria raiz, que cresce e dá fruto para a glória de Deus. Então o verdadeiro cristão ele está produzindo frutos. E Jesus diz que aquele que não produz frutos será cortado e lançado no fogo. O verdadeiro cristão não precisa aceitar Jesus apenas para dizer que é religioso, apenas para pegar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja no final de semana, volta para casa e tudo continua na mesma coisa. Não. Nós aceitamos Jesus para ter uma vida progressiva e transformada. Como assim, pastor? Você precisa crescer na fé. Você precisa crescer em intimidade com Deus. Você precisa praticar esta fé fazendo com que outras pessoas também aceitem esse Cristo que você segue. Testemunhe daquilo que Jesus fez na tua vida. Fale desse Jesus que você segue. Comece a divulgar nos grupos da família, para o WhatsApp, rede social, enfim. Fale de Jesus, divulgue Jesus, anuncie, pregue a palavra de Deus. Cresça espiritualmente, seja mais forte espiritualmente. Comece a praticar jejum, comece a praticar de estar nos grupos de oração, comece a perguntar mais sobre Deus, comece a ler a Bíblia e comece a perguntar e se interessar pela Bíblia. Cresça espiritualmente. É o que Deus deseja para nós nesta manhã. Porque o verdadeiro cristão, por mais que ele tenha lutas, e aqui eu trago outras verdades sobre o cristianismo, verdades sobre o cristianismo verdadeiro. Guarde aqui que eu vou falar. E essa palavra aqui, eu sinto tanto a graça de Deus aqui que ela precisa ser espalhada, divulgada. Se você puder compartilhar 100 vezes, faça isso. Olha aqui que eu estou dizendo. O verdadeiro cristianismo, ele passa por lutas e tribulações. Os verdadeiros cristãos e os verdadeiros servos de Deus, eles não serão aplaudidos pelo mundo. Eles serão odiados pelo mundo. Jesus disse em Mateus 24, verso 7 a seguir, que muitos seriam odiados por causa do seu nome. Os profetas verdadeiros foram perseguidos. Os discípulos verdadeiros foram perseguidos. Uma igreja que agrada a Deus, ela desagrada o mundo. Uma igreja que agrada o seu Jesus, tão logo,
ela vai desagradar o diabo. Não tem como você ser um verdadeiro cristão agradando ao mundo também. Então existe sim perseguição. Se alguém falou para você que quando você aceita Jesus acaba os problemas, essa pessoa mentiu para você. Porque quando você aceita Jesus, você entra numa batalha. Que batalha? Batalha espiritual. O inimigo te odeia. O inimigo odeia você principalmente porque você aceitou Jesus. Porque agora você conhece a verdade. Porque agora você está caminhando para o céu. Por que ele me odeia? Porque o inimigo não pode mais ir para o céu. O inimigo já não tem mais salvação. O inimigo não tem família. O inimigo não tem unção. O inimigo não tem graça de Deus na sua vida. O inimigo não tem benefício de Deus na sua vida. O inimigo não tem a presença do Pai. O inimigo não tem mais a presença de Deus em sua vida. Por isso ele te odeia, porque você tem. Você tem unção, você tem graça, você tem a palavra, você tem a presença do Pai, você tem promessas da vida eterna. Você tem uma família. E é por isso que o inimigo te odeia. Então, tem lutas, tem problemas. Jesus vai dizer, olha que lindo isso aqui. O nosso Jesus poderia, se Jesus fosse uma mentira, se Jesus fosse uma falácia, talvez a Bíblia Sagrada fosse escrita assim: quem aceita Jesus só vai ter bênção. Mas a Bíblia e Jesus foi tão claro, categórico, que ele disse assim, João 16, 33, no mundo tereis aflições. O que é aflições? Apertos, angústia, vontade de chorar, vontade de parar com tudo, vontade de desanimar, dores, calafrios, angústia, tribulação, problemas. Mas ele também disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu por nós. Então tenha bom ânimo. Dentro do cristianismo, as verdades é que tem problemas sim. Outra verdade do cristianismo é que nem todos os discípulos de Jesus eles vão ser igual a Jesus. Vai ter alguns discípulos que vão decepcionar. Você olha que Jesus escolheu 12. Jesus escolheu 12. Dos 12, um traiu ele. Trocou Jesus por dinheiro. Hoje, tem muitos que estão escandalizando o nome de Jesus da igreja. Porque estão trocando Jesus por dinheiro. Estão trocando Jesus pelo mundo. Tantos escândalos que tem por aí. Jesus escolheu 12, mas teve um que entristeceu ele. Jesus escolheu 12, mas tinha um que não tinha tanta fé nele, Tomé. Mas Jesus também escolheu 12, que tinha um que reclinava a cabeça no seu peito, que é aquele que tem intimidade com Deus. Então, dentro de uma igreja, dentro do cristianismo, tem cristão de todo tipo. Mas os verdadeiros estão seguindo os seus passos. Agora, os falsos, como Judas, eles negam e abandonam. Agora, o verdadeiro, ele faz como Pedro. Ainda que ele erre, ainda que ele caia, ele vai lá, se arrepende, ele chora e volta novamente. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. A pior tentação não é para você cair, e sim para você permanecer caído. Eu vou repetir para que você guarde isso na tua mente. A pior tentação não é para você cair, e sim para permanecer caído. Por quê? Porque se permanecer caído, nunca vai chegar ao final. Se permanecer caído, nunca vai chegar no objetivo. Se permanecer caído, você nunca vai chegar àquilo que Deus tem para a sua vida. Então quando você cai, o inimigo vem e diz assim, olha lá, pecou, errou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais como, agora não tem mais perdão, para você já não tem mais solução. E é mentira do diabo, porque Jesus está pronto a te perdoar. Jesus está pronto a te levantar. Jesus está pronto hoje, através desta palavra, falar para você, meu filho, ainda tem jeito, ainda tem como. Eu acredito em você, eu vou te ajudar, eu te fortaleço, eu te sustento. É o que Jesus tem para você nesta manhã, eu sinto a graça dele aqui. Jesus está nesta palavra, Jesus está falando contigo. Não abandone, não pare, não desista, em nome de Jesus. Pastor, mas eu já errei muitas vezes. Continue, se levante, creia em Deus, creia na palavra de Deus, creia na presença de Deus. O Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele está de braços abertos para hoje, por mais que você esteja caído, te ajudar a levantar e continuar a prosseguindo. Outra marca de um verdadeiro cristão é que o verdadeiro cristão, quando o seu irmão cai, quando o seu vizinho cai, quando o seu discípulo que está do seu lado cai, ele não atira pedras para matar e dizer assim, agora lá, pecou, errou, está no inferno.
Não, irmãos. O verdadeiro discípulo de Jesus e seguidor de Jesus, quando o seu irmão cai, ele vai lá e faz como um bom samaritano. Ele ajuda, ele estende a mão. Ele diz, estamos juntos. Ele coloca no ombro e ajuda a levar e prosseguir o soldado ferido. Porque além de ser corpo de Cristo, quando um membro está com dor, todos os outros membros sentem. Quando um soldado está machucado, os outros soldados ajudam a carregar. Isso é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, os verdadeiros seguidores de Cristo. Outra característica, e eu finalizo aqui, do verdadeiro cristão, é que ele sabe viver em qualquer situação. Eu vou repetir, o verdadeiro cristão, ele sabe viver em qualquer situação. Ele sabe viver com uma vida de prosperidade material, mas ele sabe também viver numa vida de escassez. Por quê? Porque tem gente que não sabe viver numa prosperidade. Porque se ele começar a ter um bom salário, se ele começar a ter bastante saúde, se ele começa a ter uma vida gostosa, vamos dizer assim, prazerosa, que não tenha problemas, não tenha dificuldade, ele esquece de Deus. Tem gente que abandona Deus. Tem gente que porque está bem de saúde, ele não busca Jesus. Tem gente que tem carro, tem gasolina, tem dinheiro, tem conta no banco. Enfim, ele acha, eu não preciso de Deus. Engano. Mas tem gente também que quando passa luta, quando passa problema, também abandona Deus. Por quê? Porque ele diz assim, se Deus estivesse verdadeiramente comigo, eu não estava passando por esse problema. Então se fosse assim, Paulo de Tarso foi preso, foi escorraçado, foi apedrejado, foi maltratado. Se fosse assim, o apóstolo Paulo tinha abandonado a Jesus. Se fosse assim, os discípulos que morreram crucificados, apedrejados, eles tinham abandonado Jesus. Por quê? Porque eles tinham lutas muito maiores que nós. Alguns morreram na fogueira, outros foram comidos pelos leões, outros serviram de espetáculos nas arenas em Roma. Estavam lá servindo a Deus. Verdadeiros cristãos, eles sabem viver nos momentos bons, eles sabem viver nos momentos ruins. E Paulo conclui isso dizendo assim, eu sei estar em abundância e sei estar em escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que assim seja conosco em nome de Jesus. Que você tenha fé para viver uma vida de prosperidade na presença de Deus. Mas que também, se você não está muito bem financeiramente, se você está passando por desemprego, enfermidades, que você tenha fé para viver uma vida abençoada, mesmo na escassez, sabendo que a razão da tua fé é o teu Jesus e que a recompensa maior está na eternidade. Graças a Deus por esta palavra. Eu poderia citar aqui para você várias, inúmeras. Poderia ficar pregando aqui muito tempo sobre as características do verdadeiro cristão do Evangelho. Mas talvez Deus possa dar uma outra oportunidade sobre esse tema. Mas hoje permanecemos por aqui. E concluindo, o verdadeiro cristão zela pelos valores da palavra de Deus. Zela pela família. Zela pelo nome do Evangelho. Zela pelo nome de Cristo. Ele não acredita em coisas que o mundo está pregando, mas naquilo que a palavra de Deus diz. O verdadeiro cristão, ele é uma pessoa que quer glorificar a Cristo, seguir os passos de Cristo, tem os valores de Deus, da sua palavra em sua vida. O verdadeiro cristão não concorda, vejam bem o que eu estou falando, não concorda com aborto, não concorda com teorias, com tantas outras teorias que nós temos por aí, de homem com homem, mulher com mulher, enfim, esse tipo de coisa. O verdadeiro cristão acredita na poderosa palavra de Deus. Amém? Eu quero estar orando e também já cumprimentando aqui os nossos queridos irmãos. Está conosco aqui, está ali Paladar Caseiro. Paladar Caseiro, eu acredito que seja a minha mãe que está lá com esse perfil. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Maria Elza, irmão Norton, irmã Jane Desplanches, a irmã Solange, o irmão Jair, Deus abençoe, o Peterson, o irmão Norton, a Carla, a Helena, a irmã Anailka. São vários irmãos que estão conosco aqui.
Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a todos vocês, todos que estão aí na live. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu não sei se todos ouviram essa palavra do início, mas se você não ouviu essa palavra desde o início, vá lá, pega lá. Desde o início, ouça essa palavra. Se talvez você não tenha tempo agora, volte essa live e ouça ela novamente desde o seu início. Talvez à noite, horário que você tiver tempo. Mas ouça essa palavra e compartilhe essa palavra. Porque eu acredito que é bênção. E muitas pessoas precisam ouvir e entender o que é ser um verdadeiro cristão. Porque o Brasil é um país cristão. Por aqui nós vamos ver pelas lentes da palavra os verdadeiros cristãos. Amém? Vamos orar então, igreja. Vamos orar, meus irmãos, meus amigos que estão aí. Que Deus nos abençoe nesta segunda-feira. Que seja uma semana abençoada na presença do Senhor. Mais uma vez. Amém? Nosso querido Deus e Pai. Mais uma vez, Senhor, chegamos na Tua santa presença. Estamos aqui, Pai. Nesta manhã que o Senhor nos deu, nos proporciona. Estamos acordados pela Sua misericórdia, como a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã em nossa vida. Nós queremos agradecer junto com todos esses irmãos que estão conosco, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de estar acordando agora. Deus, pelas nossas famílias, casas, Senhor, por mais oportunidade que temos agora de ir para o trabalho, de estar tendo um emprego, um trabalho, aqueles que não têm, Deus, eu lhe peço também. Senhor, abre uma porta de emprego para aquele que está desempregado. Entra com a providência na vida daquele que hoje está angustiado, Senhor, que tem problemas para serem resolvidos. Vai na frente, Pai. Entra com a Tua providência. Nós entregamos todos os nossos problemas, as nossas angústias, as aflições, as ansiedades, as preocupações da vida. Colocamos todas elas agora na Tua presença. Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pedimos também, Deus, a bênção aqui na terra e a bênção espiritual. Pedimos força do Teu Espírito, graça, unção, capacitação espiritual, crescimento espiritual. Livrai-nos de cair em tentação, livrai-nos dos laços do maligno. Dai-nos discernimento, sabedoria, Senhor, nas nossas conversas, nas nossas andanças por esse dia, por essa vida, Senhor. Aonde for, aonde estar, Senhor, nos ajuda, abençoe. Deus Santo, lhe peço nesta manhã, livra-nos do mal. Guarda nossos lábios de falar contra a Tua santidade. Guarda nossos lábios, Espírito Santo, de falar coisas que não convêm. Guarda os nossos olhos, Pai, de colocar eles aonde não se deve. Espírito Santo, eu te peço, fortalece, enche desta unção e da graça. Espírito Santo, enche nesta manhã. Senhor, enche-nos nesta manhã. Espírito Santo, capacita-nos nesta manhã. Que a Tua presença santa, a glória santa do Teu Espírito, que Teu Espírito tenha liberdade, Senhor Deus, para estar trabalhando, para estar agindo através da nossa vida e em nossa vida. Usa-nos, ó Deus, aonde for, aonde estiver. Coloca palavras em nossos lábios, Senhor. Nos dá autoridade nos pés, aonde entrar. Autoridade nas mãos, aonde essas mãos forem colocadas. Autoridade na palavra, aonde a palavra for proferida. Sabedoria, nos dá da Tua graça. Senhor, abençoa com o pão nosso de cada dia, que nunca falte na nossa mesa, nem na nossa descendência. Abençoa nosso trabalho. Abençoa, Senhor, aqueles que vão para o trabalho. Abençoa os patrões, os empregados. Abençoe, Senhor, a nação brasileira, desde o vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, os senadores, governadores, presidente da nação. Abençoa todos, Senhor, porque a Tua palavra diz isso para nós. 1 Timóteo, lá no capítulo 2, Senhor, falando que nós devemos fazer orações, intercessões por todos os homens que estão em eminência, pelos reis, pelos governadores, pelas autoridades. Que a Tua graça e que a Tua salvação chegue na casa deles, que eles possam conhecer a Ti, querido Jesus, como o único, suficiente Salvador da alma deles.
que eles possam enxergar e olhar para dentro de si mesmo e observar os seus pecados, se arrependendo deles, se aceitando a Ti como Salvador. Querido Deus, eu peço a Tua bênção nesta manhã sobre a vida de cada um que está nesta live. Deus, que eles sejam poderosamente tocados pela Tua palavra, abençoados pela Tua presença, que sejam usados como discípulos, seguidores, pregadores, divulgando esta live. Deus, usa eles, usa a família, a casa, a vida dos Teus filhos, Senhor. Abençoa, coloca proteção, coloca o Teu anjo ao lado de cada um, aonde for, aonde estiver. Senhor, aonde esta live passar, aonde essa live chegar, que seja bênção, que haja frutificação, que haja, meu Deus, multiplicação, Pai Santo, de vidas através desta palavra. Que esta palavra, Senhor, ela faça morada, que ela faça uma transformação aonde ela chegar. É o que eu lhe peço, agradeço a Ti nesta manhã, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Deus abençoe. Guarde isso que foi falado aqui. Se você puder pegar um caderno depois, parar essa live, anotar tópico a tópico, ponto a ponto, é um estudo, é uma mensagem profética, mas um estudo para você levar como regra de fé e conduta para a tua vida, para os teus filhos e para os teus netos, porque é a palavra de Deus, é só a palavra de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal, que Deus te abençoe. Amém? Eu vou falar aqui que Deus te abençoe, você diz aí amém. Deus te abençoe poderosamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus.